Olá pessoal, de volta aqui. Vocês sabem, não, acho que não, vocês não sabem qual é o propósito desse canal, do nosso canal. Eu também não sei. É porque o canal não tem propósito. Ah, eu tenho propósito. Qual o meu propósito ou os meus propósitos de vida? Existe uma diferença entre sentido de vida e propósito de vida? E por falar nisso, a propósito, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, no canal do J Busca, faça rapidinho, para que a gente possa conversar, eu e você. Assim como a Maria José Drummond Araújo, que muito gentilmente tem nos acompanhado, tem participado ativamente e sugeriu esse tema. E confesso que no momento eu fiquei muito assustado, porque por vezes eu já parei para pensar sobre o sentido da vida e falei, puxa vida, o sentido da vida é viver. Mas quão simplório eu estava, né, ao pensar isso. E pessoal, por mais de 2 semanas eu tenho debruçado em livros, em artigos a respeito disso para encontrar um pouco de subsídio para conversar aqui nesse canal. É muito complexo, é de uma complexidade muito grande, tem muito mais interrogações, muito mais perguntas do que respostas. Para tanto, eu dividi esse nosso encontro em 2 partes, acontece agora, e o outro no dia 30 de dezembro, né? O último dia do ano, a segunda parte desse vídeo, né, que eu estou chamando, ou como sugeriu a querida Maria José, o sentido e o propósito de vida. Tá bom? Então, pessoal, compartilhem, sugiram temas. Eu sou movido a desafio. Eu corro atrás. Se não for possível, eu tenho a humildade, a hombridade de dizer, não sou capaz de fazer, de gravar esse vídeo. Há poucos dias, né, também eu vou dizer oportunamente, me foi sugerido um tema que eu procurei um médico muito querido, muito amigo. Eu falei, olha, você acha que eu tenho competência, ou melhor, capacidade para escrever sobre o tema? Ele falou que sim, me incentivou, e bacana. Brevemente nós vamos falar sobre esse tema. Muito interessante, bacana por sinal. Vamos voltar ao nosso negócio. Pessoal, qual é a diferença entre sentido de vida e propósito de vida? Algumas pessoas vão dizer que são sinônimos, que é tudo a mesma coisa. Efetivamente não. Vamos começar assim. O que é sentido de vida? Esse conceito é muito abstrato, é filosófico, não é? Alguém pode dizer o seguinte, olha, o sentido da vida é Deus, o sentido da vida é algo cristão. Eu não vou entrar nesse mérito, não vou, não é? Porque às vezes pode ser uma fuga, é deixar para lá. Eu me lembro que uma pessoa muito querida, eu criança, eu sempre fui muito de questionar, eu já falei aqui para vocês, questionar as coisas da vida, questionar por que 1 mais 1 é 2, por que tem que estudar raiz quadrada, eu já falei isso aqui N vezes. Eu perguntava, essa pessoa era minha avó, minha querida avó, lá no interior, e ela dizia, olha, você pergunta demais, você quer saber coisas demais de Deus e que você não deve questionar, apenas creia. Interessante essa visão, e eu cresci com isso. Mas observem, por mais fé que a gente tenha, tem algumas coisas que a gente precisa questionar, que a gente precisa perguntar sim. Os filósofos, os gregos, qual que é a base da filosofia? Amigo, né? Amigo do saber. Olha só, eles questionavam tudo. O que é felicidade? O que é viver? O que é liberdade? O que é justiça? Então esse questionamento, a criança faz isso muito bem. Por que ela pergunta? Porque ela quer saber. Ela quer saber. Nós adultos não, nós fazemos perguntas e já sabemos a resposta. Nós professores fazemos isso o tempo todo por dever de ofício. Ô professor, você não sabe isso, por que está perguntando? Não, isso é para
te instigar, te estimular. E essa é a ideia. Quando me foi sugerido esse tema, foi um empurrão, um cutucão falando o seguinte: olha, vai estudar, vai pensar sobre isso. É porque nós temos uma preguiça muito grande de nos recorrermos a isso aqui, pessoal, aos livros, ou aqui ao Google da vida e tal, esse negócio todo. Né? Aí a gente começa a construir determinadas ideias, pensamentos muito sem fundamento, muito sem razão de ser. Por quê? Porque eu ouvi dizer. E há uma necessidade, eu prego isso o tempo todo, da gente aprofundar, da gente ir cada vez mais a fundo para tentar entender aquelas coisas que nos incomodam. É por aí, é por aí. Sentimento, o seu melhor sentido de vida é algo abstrato. O sentido da vida está na própria vida. Você não está dizendo absolutamente nada. Nada. Como é que eu vou falar lá em casa que o sentido da vida é o próprio viver? Não é de forma tão simplória assim. Sentimento, o sentido da vida é aquilo que você faz com ela, não é? É aquilo que me orienta, são os meus ideais, são os meus valores. E quais são os meus valores? São iguais aos seus? Alguns vão coincidir, outros não. Qual a visão de mundo que você tem? Certamente algumas coisas vão coincidir com os meus pontos de vista, outros não. E propósito? Adoro a palavra propósito. Gravei um vídeo, uma mensagem um dia desse no Instagram, fui muito, muito elogiado. Me disseram, inclusive, foi uma verdadeira aula de explicação. Bacana, fiquei lisonjeado com aquilo. Mas observem, pessoal, a palavra propósito, olha só, vem do latim proponere. Pro significa para frente, proativo, progresso, para frente. Ponere, colocar. Então, efetivamente, o propósito é quando nós nos colocamos à frente. É quando nós nos projetamos. É lá que eu quero chegar. Esse é o meu propósito. Eu disse aqui no início, não é o propósito do canal. O canal, coitado, não sabe absolutamente nada. O canal é apenas um veículo que eu utilizo para, de alguma maneira, colocar em prática os meus propósitos. Propósito tem a ver com a atitude, com o fazer. Propósito, a gente precisa entender que deve partir de um autoconhecimento. O que eu quero oferecer para as pessoas? É muito comum, e eu sempre fiquei muito pensativo com uma coisa, pessoal, que é assim. Tem aquelas pessoas que estudam, fazem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e se enclausuram, e vão trabalhar. Não é demérito que eu vou dizer, vão trabalhar só naquele mundinho dele ali. Mas aquilo que absorveu, que colheu tanto, por que não coloca isso para fora? Por que não semeia isso, já que absorveu tanta informação? Transforma essas coisas em conhecimento. Mas não, tem gente que são tão egoístas e se orgulham. Aqui está meu diploma, coloca lá de forma visível, eu sou doutor fulano de tal. Mas qual é o seu propósito com essa bagagem toda de conhecimento? Ou de informação? Fulano de tal é muito sábio, só que ele não semeia essa sabedoria com ninguém. Pessoal, então não adianta. Não adianta. Eu tenho uma coisa que eu acho muito bacana, eu aprendi isso há muitos anos. Quanto vale um navio com 100 mil toneladas de barras de ouro lá no fundo do mar, do oceano? Quanto que vale? A 6, 7 mil metros de profundidade, um navio com 100 mil toneladas de barras de ouro. Vamos calcular aí o preço de ouro? Não, pessoal, não vou. Sabe por que eu não vou calcular com vocês? Porque lá embaixo esse ouro não vale absolutamente nada. Essas 100 mil toneladas de ouro não valem absolutamente nada.
está lá, intocável. Ninguém tem como ir lá retirar e tal, esse negócio todo. Bom, vamos partir desse princípio. Então, as pessoas que têm uma bagagem muito grande de conhecimento nesse sentido, é assim, não passa para ninguém, são essas barras de ouro lá. Pessoal, está na hora de eu terminar aqui essa primeira parte. Isso aqui é só uma introdução. Nós vamos tratar desse tema de forma bem aprofundada. Eu vou colocar muita minhoquinha na cabeça de vocês. Vocês podem aguardar. Eu prometo, tá? Eu prometo que no dia 30 você vai ter uma resenha super bacana a respeito disso. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o sentido que você dá à sua vida? Vamos pensar juntos. Até ao próximo dia 30, na segunda parte desse episódio. Um abraço.